Seção 8. O poder da persuasão, parte 1. Bem-vindo à Seção 8 do Levante-se e Fale. Em sua carreira, como orador público, algumas vezes você encontrará audiências que são resistentes à sua mensagem. Tais audiências não são necessariamente hostis. Lidaremos com essa possibilidade numa sessão mais adiante. Porém, elas são céticas e questionadoras. São como crianças que não querem jantar, apesar de estarem com fome. Por isso, como uma mãe transforma as ervilhas em um trem entrando no túnel da boca da criança, você precisa encontrar maneiras de persuadir seus ouvintes. E isso deve ser feito sem esforço, para que nem percebam que estão sendo persuadidos. Eles têm que achar que alcançaram sua esperada conclusão sozinhos. Ao invés de se maravilharem de como você é esperto, eles têm que dar parabéns a si mesmos. Genericamente falando, existem 3 tipos de persuasões eficazes. Oradores podem apelar para a razão, podem apelar para as emoções ou contar com a influência persuasiva do seu próprio caráter e personalidade. Vamos iniciar essa sessão considerando cada uma das 3. O filósofo grego Aristóteles, que escreveu um dos mais completos estudos da história sobre falar em público, expressou a ideia de que toda a comunicação poderia acontecer através da razão. Muitos provavelmente concordavam com ele. O matemático francês René Descartes, por exemplo, escolheu questionar tudo, incluindo sua própria existência. Mas ele provou sua existência, pelo menos para a satisfação pessoal dele, ao se referir ao seu próprio processo de pensar como prova. Se a sua pessoa estava em dúvida, alguém tinha que estar duvidando. E esse alguém devia ser o próprio Descartes. Ele expressou esta conclusão através de um famoso axioma: penso, logo existo. Esta é uma declaração completamente lógica. Não há emoção. Não há nenhuma opinião a respeito de sua existência ser uma coisa boa ou ruim. Razão pura está ligada à pura essência. E a habilidade de persuadir da afirmação está ligada à sua transparente simplicidade. Aristóteles pode ter ficado desalentado pelo fato de que os apelos emocionais também tiveram defensores no mundo antigo. O grande orador romano Cícero apoiava o uso da emoção na conclusão do discurso. Mas hoje, persuasão emocional é usada virtualmente em todas as oportunidades. Podemos nos perguntar por que se recorre ao poder do sentimento com muito mais frequência do que ao poder da mente. Ou talvez não queiramos fazer essa pergunta a nós mesmos. Mas, definitivamente, assim são as coisas para os oradores públicos modernos. Quer você concorde ou não, o filme do ex-vice-presidente Al Gore sobre aquecimento global foi um enorme sucesso. Além disso, ao ganhar um prêmio da Academia de Cinema como melhor documentário, foi visto por milhões de pessoas e, essencialmente, tornou a questão da mudança climática um assunto de urgência nacional. O filme, na verdade, é uma apresentação de slides que Al Gore havia mostrado milhares de vezes nos últimos anos. Ele combina estatística e pesquisa científica com imagens vívidas de geleiras e praias. Mas, sem o apelo emocional das imagens, os números e gráficos jamais poderiam ter capturado a atenção de uma audiência. De fato, Al Gore havia apresentado o discurso tantas vezes que ele sabia como transmitir força emocional até em cruas estatísticas. Se você assistir ao filme atentamente, perceberá quantas vezes ele apresenta seus tópicos em formas de questões. Ele perguntará: o que você acha que a pesquisa demonstrou? Ou, exatamente quantos anos você acha que essa mudança vai levar? Ao utilizar esta técnica, mesmo a projeção de uma simples barra de gráfico pode se transformar numa revelação chocante. Certamente, outros oradores foram até mais longe na direção de apelos emocionais. Emoção é a forma mais confiável de se conectar com uma grande audiência no início do século XXI. Quando você for orador, simplesmente deve aprender a dominar essas técnicas. E caso seja um ouvinte, com certeza deveria aprender a ficar atento a elas também. Uma terceira via para um orador é o apelo persuasivo do seu próprio caráter, e especialmente como este caráter é retratado na fala atual. Tradicionalmente, tinha-se a impressão que os oradores precisavam exibir pelo menos 2 atributos pessoais específicos. Eles precisavam parecer conhecedores do seu assunto e benevolentes como seres humanos. Em outras palavras, você tem que parecer espirituoso e bom. Essas são as qualidades pessoais que uma audiência exige a fim de ser persuadida.
Mas antes de escolher uma ou outra, ou até mesmo ambas, você precisa de uma estrutura eficaz através da qual se torne atrativo. Mesmo que escolha ser um orador extremamente emocional, você não pode se ajoelhar e suplicar para as pessoas. É necessário que haja um modelo no qual seus sentimentos e ideias possam ser apresentados de maneira forte, e através do qual seu discurso como um todo possa tomar forma. Por favor, ouça com atenção, pois nos próximos minutos falaremos sobre o modelo que você precisa, a fim de estruturar sua mensagem persuasivamente. Estes 5 aspectos de sua apresentação devem ser os melhores, pois são os blocos de construção da persuasão, e todo grande orador deve saber como usá-los. São eles: invenção, organização, estilo, memória e elocução. Vamos observá-los em ordem. Invenção é uma palavra que usamos associada com criação, mas, na verdade, vem da raiz latina que significa encontrar. Grandes oradores simplesmente encontram o veículo mais eficiente para transmitir suas ideias. Frequentemente, começa pela compreensão do que já está na mente da audiência, e então esse conhecimento é conectado com a mensagem a ser transmitida. Invenção, portanto, se refere mais ao que um orador diz do que como ele diz. No discurso de posse de John F. Kennedy, por exemplo, ele queria anunciar um desafio aos seus ouvintes, mas que fosse de maneira positiva. Ele ansiava tirar a nação da complacência que a caracterizara nos anos 50 e colocá-la na nova era de ativismo social e responsabilidade. Como isto poderia ser realizado? Em seus principais discursos, Kennedy raramente usava a abordagem do homem comum. Presidentes como Lincoln e Truman foram imensamente eficientes, utilizando palavras e frases da vida diária. Porém, Kennedy tinha uma aura diferente. Ele era um homem de Harvard, mas também um herói de guerra. Era muito jovem para um presidente, porém já havia conhecido o mundo. Era um intelectual, mas possuía senso de humor. Não um humor generoso, jovial, mas um tipo de espirituosidade seca. Em termos de expressão ao falar, tudo era criado, o que não significa que era falso ou insincero. Sendo assim, ele tinha que encontrar as palavras para transmitir sua mensagem de uma maneira que fosse coerente com a personalidade do seu público. Ele não podia aparecer e romper em choro, ou fazer uma piada sobre um caixeiro viajante. Quando as pessoas escutavam Kennedy, era como se elas tivessem sintonizado certa frequência do rádio, e ele tinha que ficar dentro dessa frequência. Ouça esta famosa passagem do primeiro discurso inaugural de John Kennedy. Permita que a notícia se propague a partir desse momento e lugar, para o amigo e da mesma maneira para o inimigo, de que a tocha foi passada para uma nova geração de americanos, nascidos neste século, endurecidos pela guerra, disciplinados por uma paz difícil e amarga, orgulhosos de nossa herança ancestral e relutantes em atestar ou consentir na anulação desses direitos humanos, com os quais esta nação sempre foi comprometida, hoje, aqui e no mundo inteiro. Isto não poderia ter sido falado de modo verossímil por Dwight Eisenhower, o predecessor de Kennedy, ou por Harry Truman, ou até mesmo Abraham Lincoln. Não poderia ter sido dito de maneira verossímil, até mesmo pelo próprio John Kennedy, exceto quando ele estava no seu personagem como líder de uma nação. Personagem que, em termos de falar em público, era uma obra-prima da criação. A principal peça do modelo está no lugar certo. Sabemos quem está falando. Não Jack Kennedy, não John Kennedy, nem mesmo John F. Kennedy, e sim John Fitzgerald Kennedy, o presidente dos Estados Unidos. E uma vez que conhecemos o papel exato do orador, estamos prontos para determinar exatamente o que esse personagem deve dizer. Isto nos conduz à organização, a próxima parte do modelo. Organização refere-se não às palavras específicas de um discurso, mas a uma melhor combinação dos temas e ideias. Um arranjo correto é extremamente importante. Como orador, uma coisa que você não quer passar é a sensação de que ficou perdido. Você deve deixar claro para a audiência que a sua fala tem começo, meio e fim, que você sabe onde está, onde esteve e para onde está indo. O tipo mais simples de organização pode ser a velha fórmula de diga a eles o que você vai dizer a eles, depois diga a eles o que você disse a eles.
Mas na prática, um bom orador empregará um arranjo mais sutil e persuasivo. Por exemplo, você pode começar apresentando certa ideia, em seguida introduzir uma ideia contraditória, e depois uma terceira, que solucione a contradição. Dependendo do tempo disponível, você pode também empregar uma introdução mais ou menos formal, assim como uma conclusão. Pode acrescentar fatos para apoiar ou refutar as duas ideias introduzidas. Conforme examinamos anteriormente, você pode até mesmo fazer uma digressão para o humor ou contar histórias de sua própria vida. Mas, sejam quais forem as escolhas que fizer, elas devem parecer intencionais. Devem transmitir a sensação de que você está no controle do que está dizendo e de quando dizer. Esta é a essência de uma boa organização. Agora chegamos ao elemento, talvez, mais interessante do modelo persuasivo, chamado de estilo. Se a organização é a ordem geral em que as ideias são apresentadas, estilo são as palavras utilizadas para expressá-las. Organização trata de onde as coisas serão ditas. Estilo trata de como elas serão ditas. Durante anos, deu-se muito mais atenção ao estilo do que a qualquer outro aspecto da apresentação oral. É onde sua identidade como um orador realmente se expressa. Através do seu estilo, as pessoas decidem se você é um indivíduo altamente instruído ou um grosseiro autodidata. Elas sabem se o copo está metade cheio ou metade vazio. Em grande parte, com base no seu estilo, elas decidem se gostam ou não de você. E até mais importante, decidem se acreditam em você. Para perceber como isso acontece, retornemos ao discurso de posse de John F. Kennedy. Como experiência, tente por um momento se colocar no lugar dele. Você está se tornando presidente depois de 8 anos da administração Eisenhower. Você é o mais jovem presidente que já tivemos, enquanto que Eisenhower era um dos mais velhos. Embora em muitos aspectos ele fosse um homem brilhante, e certamente muito mais experiente como estadista do que John Kennedy. Eisenhower evitava responder perguntas porque tinha o hábito de resmungar e murmurar. Mesmo numa frase curta, havia vários e ele frequentemente ficava confuso e distraído. Era um personagem forjado pelo modelo americano, mas o país já estava cansado dele. Portanto, se você fosse o presidente Kennedy, como se distinguiria do seu senil predecessor? Qual estilo de expressão você usaria para deixar sua marca na presidência enfaticamente? Para muitas pessoas hoje, o estilo de cara comum, do tipo pés no chão, seria a primeira escolha. Não desejamos parecer arrogantes ou pretensiosos. Por isso, frases elevadas ou vocabulário rebuscado são coisas que queremos evitar. Este certamente não era o estilo de outro grande comunicador do século XXI, o presidente Ronald Reagan. Ele falava da maneira como você pode falar com o seu vizinho sobre a cerca do quintal, ao fazer um intervalo enquanto corta o gramado. Entretanto, John Kennedy era diferente. Ele não queria ser visto como um cara comum, e sim como alguém capaz de citar Shakespeare e Churchill. Ele desejava apelar para os mais altos instintos e aspirações das pessoas. Então, se essa for a personagem que você inventou para si mesmo, como expressaria em palavras? Não é um problema fácil, não é mesmo? Porque poucos de nós escolhemos incorporar as características que formaram John Kennedy. Não seria adequado para nós, mas era adequado para Kennedy, e ele teve êxito. Por isso, ele empregou muitos floreios estilísticos em seu discurso inaugural, alguns dos quais são frequentemente citados até hoje. Ele disse, por exemplo, "Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país." Quando você pensa nisso sob o ponto de vista estilístico, pode perceber o que uma escolha radical representa. Não pergunte é um fraseado muito artificial sob o ponto de vista trivial. Mas, nesse dia específico, naquele cenário específico, funcionou para John Kennedy. Foi persuasivo, foi perfeito em termos de criação, organização e estilo. Assim sendo, como forma de comparação, ouça esta citação de um discurso de Ralph Nader anunciando um candidato a presidente. Decidi buscar a sua indicação porque obstáculos impedindo soluções para as injustiças e problemas da nossa sociedade tinham que ser superados. Sentimentos de impotência e um massivo número de americanos, tanto das arenas civis como da política,
estão profundamente transtornados. Esta situação tinha que ser direcionada por um movimento político novo, surgindo do trabalho dos cidadãos e dos recursos e sonhos do que a América poderá vir a ser por muito tempo. Creio que você deve ter percebido que este é um estilo muito diferente do estilo de Kennedy, e provavelmente também há de concordar que é bem menos eficiente. Mas o problema não é apenas com o estilo. É um problema de criação que surge na primeira parte do modelo. Ralph Nader criara a si mesmo como um orador para que não tivesse nenhuma escolha a não ser falar dessa maneira. Ele não poderia falar como Kennedy mais do que Kennedy poderia falar como ele. Ralph não tinha preparado o alicerce para ser uma poderosa personalidade que fala em público. Estava determinado a ser um político Caxias, e assim parecia, mas ao menos foi coerente. Esta era a sua autêntica maneira de ser. Como orador, você precisa escolher o estilo que deseja empregar em um determinado evento com tanto cuidado quanto escolhe o que vestir. Se estiver se dirigindo a um grupo de fazendeiros num leilão de gado, você não deve se vestir como se fosse a um casamento formal ou a um jantar cerimonial. Justamente por isso, não tente persuadir esses fazendeiros usando as mesmas frases que usaria com a rainha da Inglaterra. Mais uma vez, o segredo é compreender suas intenções e necessidades num ambiente específico, e então falar de uma maneira que realize tais intenções e necessidades, sendo congruente com a sua personalidade. Em outras palavras, seu discurso tem que parecer correto para quem você é. Para ser persuasivo, tem que haver coerência entre criação e estilo. Na seção 1 falamos sobre o perigo de tentar memorizar uma apresentação, palavra por palavra. Memorização pode funcionar, é claro, mas se você memorizou um discurso e sua memória de repente falhar diante da audiência, você fica muito mais emperrado. Quando isso acontece, entretanto, o próximo elemento do seu modelo de persuasão é a memória. Mas precisamos entender exatamente o que essa palavra significa dentro de um contexto moderno. Antigamente, a memória era considerada um indicador mais confiável da inteligência. Hoje, pensamos nos gênios em termos de aptidão para matemática ou ciência. Mas no passado, era a memória que definia uma inteligência superior. E possivelmente, devido a esta expectativa, muitas pessoas apresentavam uma memória surpreendente. Homens e mulheres, muitas vezes sem muita instrução, conseguiam recitar passagens da Bíblia com milhares de palavras. Havia também oradores públicos que tinham capacidade de pronunciar discursos memorizados que duravam horas. Isso era esperado de uma pessoa inteligente, e bons oradores desejavam corresponder a essa expectativa. Considere Theodore Roosevelt, por exemplo. Certo dia, em Wisconsin, ele pronunciou um discurso de 90 minutos, escrito por ele mesmo. Uma façanha notável, especialmente por ter sido atingido com um tiro justo antes de começar a falar. Felizmente, o manuscrito de seu discurso estava em seu bolso e amorteceu o impacto da bala o suficiente para impedir que fosse morto. O lado negativo foi que ele teve que discursar de memória e, em seguida, foi para o hospital. Isso foi naquela época. Hoje, poucas pessoas conseguiriam pronunciar um longo discurso completamente memorizado. E não há expectativas de que elas devam fazê-lo. Entretanto, a memória ainda desempenha um grande papel quando se trata de um discurso persuasivo. Como, por exemplo, temos aqui uma técnica que coloca muitas pessoas em encrenca. Você já deve tê-la visto ser usada e talvez também já a tenha usado em alguma ocasião. Você faz a introdução da sua fala e em seguida diz: "As 5 importantes sugestões que eu quero fazer sobre este assunto." Algumas pessoas até dificultam para elas mesmas ao dizerem: "Eu tenho 7." Ou mesmo 9 sugestões. Então o que acontece? Elas falam sobre as 3 primeiras e depois começam a ficar um pouco preocupadas. Depois de mais algumas proposições, a curiosidade delas fica atiçada. Sobre quantas eu já falei? Quantas faltam? E se você olhar ao redor, num discurso como esse, poderá ver também alguns membros da audiência contando nos dedos. Há muitas outras coisas que podem ocorrer nessas falas persuasivas. Algumas vezes, oradores se referem a uma citação que ilustra perfeitamente a proposição que estão fazendo, mas depois não conseguem se lembrar da citação. Noutras vezes, mencionam uma ideia que querem elaborar e dizem que farão isso mais adiante no discurso, mas nunca fazem. É quando a memória, ou falta de memória, começa a entrar em cena.
Também poderíamos chamar isso de equilíbrio ou concentração. Quando dominar este aspecto do modelo de persuasão, você não terá necessidade desses tipos de ajustes. Se propuser que vai cobrir 7 pontos essenciais, você cobrirá 7 pontos. E acredite em mim, seus ouvintes ficarão impressionados quando isso acontecer. Se tiver sua fala bem organizada mentalmente, essa organização se manifestará no discurso, sem que você nunca fique confuso ou atônito. Ou quase nunca. Eu digo quase nunca, pois mais cedo ou mais tarde, todo orador colide com alguma coisa no caminho. Mas isso também pode ser resolvido com o poder da memória. Na época clássica, quando se esperava que os oradores soubessem longos discursos de cor, entendia-se que mesmo a melhor memória falharia de tempos em tempos. Para se preparar, o orador tinha sempre algum material de apoio a que recorrer, assim que se deparasse com um problema. Poderia ser uma história predileta ou uma citação convincente, mas era algo que devia estar sempre pronto e exercitado, assim como os alunos de escola praticam a evacuação em caso de incêndio. Se começar a dar branco no orador, a habilidade de mudar tranquilamente para o conteúdo do material de apoio é um importante aspecto do profissionalismo. É uma coisa para a qual sempre se quer estar preparado, porque nessas horas você parece incapaz de pensar em algo para dizer. A propósito, conforme examinamos estas questões, uma ideia pode estar passando pela sua mente. Você deve estar pensando: muitos desses problemas poderiam ser evitados se o PowerPoint fosse usado numa apresentação. Podemos eliminar a pressão sobre nós mesmos ao projetarmos sobre uma tela o que devemos falar? Esta é uma pergunta importante, e a responderei definitivamente mais tarde, antes do encerramento da sessão, se eu me lembrar de fazer o que me propus. Mas, primeiro, precisamos observar o aspecto final do modelo da persuasão. Até aqui, cobrimos criação, organização, estilo e memória. O elemento concludente é a elocução, ou a maneira como expressamos pensamentos de forma oral. Este é um conceito que examinamos na sessão 1, mas é tão importante que precisamos revê-lo neste momento. Você deve se lembrar que estilo é a maneira como as coisas são ditas. E eu quero dizer, a escolha das palavras e construção de frases. Por essa razão, você pode expressar seu estilo sobre a página impressa, tão bem como uma apresentação oral. Elocução, entretanto, não é bem o que é dito, mas como é dito. Por isso, a elocução trata exclusivamente da maneira de falar. O fato é que a compreensão de uma frase em português pode mudar muito, baseada na ênfase dada a certas palavras. Você passou no teste. Pede uma interpretação diferente do que você passou pelo teste. As pessoas ficam surpreendentemente sensíveis a estas diferenças, tanto na conversação comum como na fala em público. A fim de persuadir, você deve estar absolutamente certo de que a maneira que você diz as coisas é a maneira que você quer que elas sejam ouvidas. Então, pratique a sua elocução tanto quanto puder e pratique de todas as formas possíveis. Exercite com seus amigos e familiares e, se possível, também com algumas pessoas que você não conheça muito bem. Pratique falando em frente ao espelho. Faça gravações em áudio e vídeo de sua apresentação. Experimente diferentes maneiras de dizer a mesma frase e veja qual funciona melhor. Você mesmo deve estar convencido de que tem a melhor elocução possível antes que possa convencer qualquer pessoa. Praticar é tudo o que é necessário. Agora chegamos ao final da sessão 8, mas antes de terminar, pretendo tratar do assunto das apresentações com PowerPoint. Elas se tornaram uma fixação das palestras orais, e nenhum programa pode ser completo sem falarmos a respeito disso. Por um lado, pode parecer que a tecnologia PowerPoint consegue transformar qualquer pessoa instantaneamente num refinado orador. Você não precisa se preocupar em elaborar um discurso bem organizado, pois já existe um projetado sobre a parede para você. Tudo o que tem a fazer é ler e fazer alguns comentários. E isso qualquer pessoa pode fazer. É fácil demais, e o PowerPoint substitui o apresentador. Ao invés de a tecnologia ser um recurso visual para os oradores é que se tornam ajudantes da máquina, destituindo a apresentação do seu mais poderoso elemento, que é, ou deveria ser, a presença dos próprios oradores. Os gregos possuíam uma palavra para isso, ethos, que se referia ao apelo pessoal do orador. Na época clássica,
ethos incluía tanto o elemento verbal quanto o não verbal de um discurso, que deviam ser cuidadosamente administrados e orquestrados para que uma apresentação fosse bem-sucedida. Com o PowerPoint, entretanto, muitos dos elementos que constituíam ethos são eliminados. Os oradores não olham para a audiência e vice-versa. Dicas não verbais, como contato visual, foram perdidas. As apresentações tendem a ser leitura de slides ou anotações, o que torna o discurso insípido. De modo geral, causam um efeito de embotamento no evento inteiro. Este efeito é a principal desvantagem do PowerPoint, mas também existem algumas questões técnicas. Por exemplo, o PowerPoint trabalha melhor com imagens do que com textos. Ele permite, geralmente, menos que 10 linhas de texto num slide, e não mais do que 6 palavras por linha. Portanto, se em uma apresentação você usar um texto cheio de sequências, terá que passar muitos slides, usar muitos cliques, provocando momentos de trancos que depreciam a apresentação. Mas alguns oradores podem chegar ao ponto de dizer: quem se importa? É tão fácil contar com os slides que talvez nem devêssemos nos preocupar com isso. Isso é realmente desastroso, pois quase todas as apresentações de negócio realizadas com PowerPoint seriam melhores sem ele. Certamente implicaria em um pouco mais de esforço e estudo, mas, afinal de contas, este programa é exatamente para isso. Se os oradores não estiverem dispostos a fazer esse esforço, significa que eles não querem usar um pouco do seu tempo para dominar habilidades críticas. Felizmente, o fato de você estar escutando o programa neste momento prova que deseja realizar o seu potencial como orador público. Então, coloque de lado o PowerPoint e ouça esta sessão mais uma vez. Domine o modelo da criação, organização, estilo, memória e elocução. Depois, vá para a sessão 9, onde continuaremos a ressaltar Seção 9. O poder da persuasão, parte 2. Bem-vindo à sessão 9 de Levante-se e Fale. Nesta sessão, observaremos um grande número de táticas e estratégias para que uma audiência apoie seus pontos de vista. Contamos com muito material importante, então, vamos começar. A mente humana funciona de maneira fascinante e até mesmo misteriosa. Não é fácil fazer uma afirmação sobre a mente que seja universalmente verdadeira. Mas aqui temos uma que chega perto. Toda ideia, conceito ou conclusão que entra na mente será completamente crível, a menos que seja obstruída por alguma ideia conflitante. Você percebe o que isso significa? Se apresentarmos uma ideia às pessoas, não será necessário convencê-las da veracidade dela, contanto que evitemos o surgimento de ideias conflitantes. Por isso, ao ler uma frase como "Calotas Acme são as melhores calotas no mercado", você aceitará essa ideia como verdadeira, a não ser que surja uma informação contraditória. E se nenhuma informação contraditória for apresentada, você continuará a acreditar indefinidamente. Gostamos de considerar a nós mesmos como seres pensantes e lógicos. Mas a lógica não pode ser usada até que certas condições sejam conhecidas. Antes de podermos comparar uma ideia com outra, precisamos ter pelo menos duas ideias. Persuasão é o resultado de sugestão ou instinto do que um processo lógico. Se eu disser a você: telefones celulares são completamente inofensivos, e não existir nenhuma prova contraditória na sua visão mental, você pode ser persuadido simplesmente pela sugestão que eu fiz. Mas, se alguém mostrou a você um site da internet que levanta questões sobre a segurança dos telefones celulares, então terei que procurar provas para apoiarem a minha afirmação. Terei que convencê-lo através de argumentos da lógica e não pela sugestão. Isto acarreta importantes implicações ao falar em público, porque as informações alcançam o ouvinte muito rápido e não existe oportunidade de revê-las. O mais persuasivo dos oradores confia muito mais na sugestão do que no argumento, e a maioria acredita que os ouvintes de fato apreciam isso. Afinal, é fácil acreditar. Duvidar é mais difícil. Experiência, conhecimento e reflexão são necessários antes que possamos duvidar e fazer perguntas de maneira inteligente. Diga a uma criança que Papai Noel desce pela chaminé, e ela aceitará este fato até que um novo conhecimento provoque mudança. Sua estratégia para persuadir pessoas deve ser, antes de tudo, colocar firmemente uma ideia em suas mentes.
E, em segundo lugar, evitar que ideias contraditórias e opostas apareçam. Se você se tornar hábil em alcançar este propósito, obterá sucesso e proveito ao falar em público. É simples. Então, como fazer com que isso aconteça? Primeiro, esteja ciente de que opiniões opostas são muito menos prováveis de surgir quando a ideia principal for apresentada com emoção e entusiasmo contagiante. Eu digo contagiante, porque entusiasmo é bem isso. Aquieta impulsos de crítica. É uma barreira natural para todas as opiniões discordantes, negativas e opostas. Quando o seu objetivo é persuadir, lembre-se que é mais produtivo mexer com as emoções do que despertar pensamentos. Sentimentos são mais poderosos do que ideias. Mas, para gerar sentimentos, é necessário sinceridade, seriedade e entusiasmo. Falsidade arruinará até mesmo a melhor apresentação, apesar das frases bonitas que você possa inventar, apesar das ilustrações que você possa reunir, apesar da harmonia de sua voz e da graça de seus gestos. Se você não for sincero, está tudo perdido. Portanto, se você quiser persuadir uma audiência, primeiro convença a si mesmo. Uma vez feito isso, você pode falar com verdadeira sinceridade, deixando-a ressoar em sua voz e brilhar em seus olhos, desde o momento em que você se colocar em pé de frente aos ouvintes, até o momento de se sentar. Para colocar de uma outra forma, sinceridade precisa ser combinada com intensidade. Junto com a sua autenticidade, é necessário que você transmita energia. E neste momento, eu vou apresentar 3 táticas muito úteis para que isso aconteça. Vamos chamá-las de repetição, associação e contraste. Se parecer que esses termos são autoexplicativos, olhemos um pouco mais de perto. Acho que você perceberá que existem mais coisas acontecendo aqui do que imagina. Quando um novo produto é lançado no mercado, as pessoas não o compram apenas porque de repente ele aparece nas prateleiras. Pesquisas provam que os consumidores precisam pelo menos de 9 exposições do produto, seja em outdoors, em comerciais de TV ou em anúncios impressos, antes de perceberem que o produto existe. Mas, assim que eles percebem, várias coisas começam a acontecer. Primeiro, o nome e a imagem visual do produto se tornam lembrados, e a memória fica reforçada quanto mais exposições ocorrerem. Conforme verificamos, a mesma coisa acontece numa apresentação oral. A primeira vez que você apresenta uma ideia, especialmente se não estiver expressa de algum jeito cativante, provavelmente passará pelos seus ouvintes. Como se costuma dizer, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas se você continuar afirmando e se o fizer de uma maneira interessante e nova, as pessoas não apenas vão se lembrar disso, elas também começarão a antecipar o que você vai dizer. Mas não é tudo. Surpreendentemente, elas começarão a aceitar como verdade. É um aspecto estranho da natureza humana, o fato de a repetição em si conter um poder persuasivo. Ao apresentar a mesma informação várias vezes, você pode simplesmente aumentar a intensidade e a persuasão de sua mensagem. Não é promovendo a verdade 1 ou 2 vezes ou até mesmo 10 vezes que as pessoas a adotarão, disse Franklin Roosevelt. Exige-se incessante repetição para gravar as verdades políticas na mente do público. Por sempre ouvirem os mesmos fatos, gradualmente as pessoas acabam dando um lugar a elas em suas mentes. Com o tempo, elas sequer pensam em duvidar, como não duvidam de suas crenças religiosas ou patrióticas. Um presidente anterior, Woodrow Wilson, frisou o mesmo ponto, mas de maneira diferente. Uma vez, quando menino, Wilson perguntou à sua mãe por que ela havia repetido o mesmo fato pela 20ª vez. Ela respondeu, porque você não aprendeu depois da 19ª vez. Uma palavra de cautela sobre usar a ferramenta da repetição. A menos que você tenha uma maneira muito nova de dizer a mesma coisa muitas vezes, sua repetição pode se tornar tediosa. Se o seu assunto pode ser dito com poucas palavras, você pode querer criar uma rima simples. Lembre-se dos versos de Johnny Cochran sobre a luva de O.J. Simpson. Se não couber, você pode absolver. Você também pode repetir uma única ideia de forma mais ampliada, contanto que tenha vocabulário para fazer de um modo gracioso e interessante. De seu lugar favorável, atrás da tribuna, você será capaz de dizer se está funcionando ou não. Se um grande número de pessoas não estiver olhando para os seus relógios, então
Está funcionando. Associação é outro desenvolvimento da repetição, e as duas realmente precisam ser utilizadas uma em seguida à outra. Por exemplo, nós mencionamos numa sessão anterior que contar casos sobre viagens de avião geralmente capta o interesse da audiência. Estar em um avião é o tipo da experiência com que muitos estão familiarizados e podem relacionar, mas já é novidade suficiente para que muitas pessoas fiquem interessadas. Com isso em mente, vamos imaginar que você queira salientar a importância do exercício físico. Uma maneira é apenas apresentar estatísticas ou se referir a algum livro ou artigo que tenha lido. Isso pode funcionar, mas se você quiser aumentar o impacto do que está dizendo, simplesmente mencione que você leu o artigo enquanto estava no avião. É quase como uma mágica. Associar sua mensagem com certos cenários e experiências causa um efeito de ampliação. Você não mudou nada do conteúdo que está dizendo, mas o resultado final é dramaticamente mais persuasivo. Ou considere este uso da associação. Um argumento clássico na história das religiões é conhecido como o relojoeiro cego. É assim que se desenrola. Certa vez, um ateu declarou a um clérigo devoto que não existia Deus e o desafiou a refutar o seu argumento. O clérigo, muito calmamente, pegou o seu relógio de bolso, abriu o estojo e mostrou o mecanismo ao descrente, dizendo: "Se eu fosse dizer a você que essas alavancas, roldanas e molas foram reunidas por uma pessoa invisível, você acreditaria em mim? Você acreditaria que um homem cego, agindo através de tentativas e erros, poderia montar um relógio? Você não questionaria minha inteligência se eu fizesse tal afirmação? Claro que sim, mas contemple as estrelas. Cada uma delas possui um curso fixo perfeito e se movimenta como a Terra e os planetas ao redor do Sol, sendo que o agrupamento todo se lança ao longo de mais de 1 milhão de milhas por dia. Cada estrela é outro Sol, com seu próprio aglomerado de mundos, correndo através do espaço como o nosso próprio sistema solar. Contudo, não há colisões, nenhum distúrbio ou confusão. Tudo silencioso, eficiente e controlado. É mais fácil crer que elas apenas aconteceram por acaso ou que alguém as criou assim. Você não tem que acreditar na teoria de um projeto inteligente ou na evolução, se for o caso, para perceber que este é um argumento impressionante sob a perspectiva da retórica. Qual técnica o orador utilizou? Ele começou estabelecendo um lugar comum, uma associação. Ele conseguiu que o seu oponente concordasse com ele sobre o relógio, e isso abriu caminho para o próximo passo. Em seguida, continuou a mostrar que a crença numa divindade é tão simples quanto inevitável, assim como é melhor acreditar num relojoeiro com visão do que num cego. Mas suponha que o clérigo tivesse feito uma abordagem muito mais agressiva ao falar: "Não seja estúpido! Você não sabe o que está dizendo!" O que teria acontecido? Provavelmente teria havido uma discussão, talvez inflamada, mas na certa, inútil. O ateu teria defendido as suas opiniões de maneira tão fanática quanto o clérigo as atacou. Por quê? Porque elas eram as opiniões dele, e a preciosa e indispensável autoestima estaria ameaçada, e seu orgulho em risco. Uma vez que o orgulho é uma característica da natureza humana tão fundamentalmente explosível, é muito melhor conseguir que o orgulho das pessoas trabalhe a seu favor do que contra. Para que isso aconteça, você precisa mostrar que a sua proposta é muito similar a algo que os seus ouvintes já acreditam. Torna-se mais fácil para eles aceitarem do que rejeitarem sua proposta. Impede que apareçam ideias contraditórias e opostas que bloqueiem o que você disse. O clérigo que mencionamos expôs uma clara avaliação de como a mente humana funciona. Muitos oradores necessitam desta sutil habilidade de se unir às crenças de um ouvinte. A maioria das pessoas imagina que para ganhar uma guerra é necessário usar um ataque frontal. Porém, nesse tipo de confronto geralmente não existe vencedor. Muito estrago pode ser feito, mas nenhum lado persuadiu o outro acerca de nada. Com respeito à associação, nossos interesses sobre qualquer assunto podem mudar de uma situação para outra. Por exemplo, uma audiência pode estar focada no lado financeiro de um tópico, enquanto outra talvez queira saber sobre impacto ambiental. Podemos nos referir a estas diferenças como questões proeminentes.
Os ouvintes variam no grau de proeminência que determinam para vários assuntos. Para um máximo efeito, você vai querer associar seus argumentos com ideias que se sobressaiam nas mentes de seus ouvintes. Para você, como orador, esse conhecimento é crucial, pois influenciará de maneira fundamental as estratégias que você escolheu empregar. Quando um assunto é muito proeminente para um grupo de ouvintes, por exemplo, é provável que estejam bem informados e céticos quanto a mudanças radicais. Com tal audiência, você vai precisar de razões fortes e bem refletidas a fim de conseguir convencer. Pode não ser necessário usar muitas razões, mas as que você evocar é melhor que sejam boas. Em contraste, uma audiência que não encara o assunto como especialmente notório, provavelmente aceita melhor o que você fala. Ao invés de querer ouvir apenas seus mais fortes argumentos, estarão dispostos a ouvir tudo. Portanto, você pode utilizar a ferramenta da associação livremente. Nossa terceira ferramenta é o contraste, e é provavelmente o mais poderoso de todos. Assim como a repetição e a associação, a força do contraste se conecta com uma característica fundamental da natureza humana. As pessoas são muito mais espertas em reconhecer diferenças entre coisas do que em perceber as qualidades inerentes de algo por si próprias. Elas ficam à vontade ao fazer julgamentos, mas gostam de fazê-los em contraste com algo mais. Então, quando dizemos que alguém é sagaz ou falante, na verdade queremos dizer que é muito mais sagaz ou mais falante do que as outras pessoas. Esta tendência humana não é somente verdadeira para argumentos e ideias, mas em relação à sensação física também. Experimente colocar sua mão esquerda numa tigela de água fria e a direita em água mais quente. Deixe-as lá por um tempo. Em seguida, mergulhe ambas ao mesmo tempo numa tigela de água morna. A mão esquerda sentirá calor enquanto a direita sentirá frio. É uma ferramenta do princípio de contraste. Coloque a luz próxima à escuridão e ela parecerá mais clara. Um cheiro de estragado parecerá pior perto de um cheiro doce. E existem muito mais exemplos em todas as áreas da vida. Aqui temos um exemplo de como o princípio de contraste funciona. Imagine que você seja um executivo de pesquisa e desenvolvimento numa grande empresa de produção. E foi designado para investigar os custos envolvidos na construção de um laboratório. Forneceram a você algumas orientações orçamentárias, mas a quantia que a corporação estaria disposta a gastar não havia sido acertada ainda. É desnecessário dizer que você gostaria de ter o melhor laboratório possível para o trabalho de pesquisa e desenvolvimento. Então, quando apresentar sua pesquisa para uma reunião de executivos sêniores, sabiamente você decide usar os princípios que nós discutimos. Você é sincero e entusiástico. Utiliza repetição e associação e faz um bom uso do contraste. Veja como. Senhoras e senhores, você diz. Estou ciente da quantia de dinheiro que está disponível para este projeto e eu quero apresentar algumas opções da maneira mais clara possível. Por exemplo, a despesa mínima para construirmos um novo laboratório seria 3 milhões de dólares. Deixem-me mostrar-lhes como deve ser um laboratório de 3 milhões de dólares. A essa altura, você está pronto para exibir o gráfico de uma estrutura um tanto inoperante. Pode ser uma versão arquitetônica do exterior ou um projeto da planta. Não deve ser de má qualidade, apenas meio rudimentar. Deve ser uma planta banal para um laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Ou talvez sorvete de baunilha que foi deixado fora do congelador por cerca de 10 minutos. Se você fizer isso corretamente, criará uma impressão de ridículo e um sério desapontamento dos seus ouvintes. Não será explícito, pode até ser inconsciente, mas estará lá. Agora você está pronto para projetar um novo gráfico, desta vez refletindo um orçamento maior e um resultado significativamente mais atraente. Acredite, o grau de persuasão que você atingirá ao exibir os dois gráficos será muito mais alto do que se tivesse mostrado o segundo isoladamente. Contraste é tão simples, mas tão poderoso. Por isso, não pense demasiado nesse poder. Apenas deixe que ele trabalhe para você. E por falar nisso, existem algumas variações de contrastes que também devemos observar. Por exemplo, às vezes você pode querer apresentar contrastes extremos ao invés de duas ideias que sejam mais ou menos aproximadas. Além disso, se um orador quisesse discursar sobre o assunto das mudanças climáticas, poderia contar uma história verdadeiramente lúgubre, comparada com outra muito melhor.
Poderia pedir à audiência para escolher entre uma total desordem ambiental ou uma situação de vida muito mais suportável. Todos esses contrastes podem ser boas escolhas quando você está tentando fazer com que as pessoas tomem sérias decisões sobre o estilo de vida. Existe uma outra alternativa. Ao invés de apresentar apenas duas escolhas, você pode ir numa direção oposta e oferecer tantas quanto possível. Você pode dizer: eis aqui o que conseguiremos se gastarmos 1, 2 ou 3 milhões, e assim por diante. Quando você faz essa abordagem, surgem duas possibilidades. Primeira, os ouvintes podem tentar simplificar a decisão. Eles tentarão tornar inúteis as escolhas entre duas opções. E quanto mais claro for o contraste, melhor. Ou eles podem ficar tão confusos que serão incapazes de tomar qualquer decisão. Portanto, se você estiver numa apresentação, por exemplo, na qual seu real objetivo for ganhar tempo, oferecer muitas escolhas contrastantes pode ser eficaz. Há uma boa chance de o projeto ser enviado de volta para a prancha de desenho para estudos posteriores. Realmente, você persuadiu sua audiência a não ser persuadida, pelo menos por enquanto, e a maneira de fazer isso é oferecer muitas escolhas contrastantes. Nesta sessão, observamos até agora algumas das ferramentas mais fortes que um orador pode empregar para induzir a persuasão. Vimos como sinceridade, repetição, associação e, especialmente, contraste podem auxiliar a alcançar os seus objetivos. Há muito mais para ser dito sobre persuasão. Entretanto, para o equilíbrio desta sessão, vamos adiantar o passo um pouquinho. Analisamos os principais axiomas da persuasão em detalhes. Agora, no tempo restante, vamos olhar para os princípios secundários o mais que pudermos. São táticas rápidas e difíceis de atingir, mas que podem fazer com que seus ouvintes fiquem imediatamente do seu lado. Você pode não ser capaz de utilizar todas elas numa única apresentação, mas definitivamente deve usar tantas quantas for possível. Por exemplo, as pessoas se interessam por ação. A atenção delas é atraída para coisas que se movem, brilham ou piscam. Se tudo for adequado, experimente usar um acessório desse tipo em algum ponto na sua fala, especialmente quando precisar recuperar a atenção de seus ouvintes. Mas quando não estiver usando esse recurso, tire-o de vista. Se você se referir ao mapa dos Estados Unidos em algum momento, certifique-se de que os estados estão vividamente coloridos e que o mapa inteiro pode ser visto com facilidade de qualquer lugar da sala. Mas ao terminar, tire o mapa ou desligue o projetor. Não deixe o objeto que funcionou tão bem como uma novidade se torne uma distração pelas mesmas razões. Em segundo lugar, palavras e imagens vívidas e tangíveis são mais persuasivas do que hipóteses ou abstrações. Então use mais palavras adequadas, coloque e marque os nomes como você quiser. Compare estas duas frases. Quando me mudei para uma nova cidade, eu tinha que rodar muito até encontrar um supermercado. Ou, quando me mudei para Phoenix, gastei muita grana com meu Honda para achar um mercado Food Giant. Ao tornar os ouvintes presentes no quadro que você pintou, você os convence de que o quadro é real. Tão importante quanto criar presença, proximidade é também essencial. As pessoas prestam mais atenção às coisas que estão perto delas do que nas que estão longe. Por isso, assim que você obtiver experiência suficiente para realizar isso confortavelmente, não tenha receio de sair de trás da tribuna e interagir um pouco com a audiência. Deve desenvolver proximidade física, dirigindo-se até a plateia e também tornar o assunto mais próximo às pessoas. Se estiver procurando por maneiras de ilustrar um aspecto, pense nas notícias que atraíram sua atenção de manhã. Refira-se aos lugares e eventos que são recentes, imediatos ou próximos. Refira-se às pessoas pela mesma razão. Há alguma coisa de interessante ou positiva que você possa dizer sobre o orador anterior? Há alguém na audiência que você possa mencionar pelo nome, especialmente alguém que seja conhecido da plateia? Ouvintes gostam de coisas que são familiares e prestam atenção àquilo que é novo e diferente. Você pode colocar as duas tendências para trabalhar ao dizer algo novo sobre uma pessoa, ou algo que eles já saibam. E é até melhor se eles tiverem certeza de que já sabem tudo sobre um assunto específico. Quem era a pessoa que o apresentou? Que fato interessante você foi capaz de descobrir sobre tal pessoa à medida que se preparava para este evento?
Como pode inserir esse fato em seu discurso de modo que ajudará a audiência a quebrar o gelo para você? Quanto mais conseguir cultivar simpatia, mais poderá desenvolver confiança e mais persuasivo você será. Suspense é outra ferramenta que merece muita atenção. E quando a usamos corretamente, podemos tornar a mensagem muito persuasiva. No contexto de falar em público, construir suspense não significa fazer com que as pessoas se preocupem ou se amedrontem. É só uma questão de partilhar informações de uma maneira interessante e um tanto surpreendente. Por exemplo, à medida que a próxima eleição presidencial se aproxima, você pode fazer uma pergunta sobre política que crie um suspense. Algo assim. Desde 1960, quantos senadores entraram na corrida para a presidência e quantos ganharam? Você não tem que dar a resposta imediatamente. De fato, provavelmente, nem deve. Apenas diga: vou partilhar esta informação com vocês num instante e acho que os números os surpreenderão. E por via das dúvidas, se você achar isto um insuportável suspense, na época desta gravação, 40 senadores tinham entrado no processo da eleição presidencial e nenhum deles chegou à presidência. O último senador eleito a chegar lá foi John F. Kennedy. Uma advertência sobre usar suspense como ferramenta para falar em público. Certifique-se de que as informações que você revelará são importantes o suficiente para justificar o interesse que você criou. Audiências se tornam irritadas quando um orador diz algo assim: mas sobre isso depois. E em seguida fala pouca coisa de valor ou esquece a respeito do tópico de modo geral. Mais uma vez, uma boa maneira de se preparar a esse respeito é repassar sua matéria para alguns amigos. Se a reação deles parecer fraca ou forçada quando ouvirem um desfecho, não o utilize em seu discurso. Provavelmente o conflito é até mais confiável do que o suspense para capturar o interesse dos ouvintes. As pessoas prestam atenção numa boa disputa, especialmente quando o assunto parece muito claro e exige ação. Quando se dirigiu à sessão da Junta do Congresso no dia 20 de setembro de 2001, o presidente George W. Bush declarou: liberdade e medo estão em guerra. O avanço da liberdade humana, a grande conquista de nosso tempo e a grande esperança de todos os tempos, agora depende de nós. Muitos comentaristas consideram este o melhor discurso da presidência Bush. Foi um momento dramático na história americana, e o presidente o descreveu em termos de um claro conflito entre o bem e o mal. Você pode nunca ter se dirigido à nação depois de um ataque que matou 3.000 pessoas, mas pode ter em mente o fato de que os ouvintes desejam ser desafiados e mobilizados. Convença-os de que estão certos, e o resto virá facilmente. Não importa quantas técnicas de persuasão você utilize, é absolutamente essencial fazê-lo num contexto claro e organizado. Você sempre deve usar uma variedade de ferramentas persuasivas, pois cada indivíduo de sua audiência dará diferentes respostas às suas técnicas. Mas, embora as reações positivas deles possam ser diferentes, você obterá uma reação universalmente negativa se a sua fala parecer dispersa e desfocada. Ideias que são relacionadas de maneira lógica e coerente fazem com que os ouvintes confiem em você como orador. Quanto mais uma audiência conseguir acompanhar as conexões do seu processo de pensar, mais fácil será que mantenham a atenção na sua mensagem de ponta a ponta. Por outro lado, uma coleção aleatória de pensamentos deslocados faz com que a audiência comece a pensar em quase qualquer coisa, exceto no que você está tentando dizer a ela. Em relação à organização, estudos sugerem que as pessoas são mais atentas quando sabem o que procuram. Dar uma dica, preparar a audiência para o que ela deve esperar, pode ser feito de duas maneiras. O primeiro método, conhecido como previsão, simplesmente relata quais serão as principais divisões do discurso. Fale alguma coisa como: primeiro examinarei as duas razões fundamentais para o crescimento da população a oeste das Montanhas Rochosas. E depois discutirei as implicações desse crescimento para a indústria de materiais de construção. Quando utilizada como parte de sua sessão introdutória, a previsão fornecerá à audiência uma visão geral do discurso inteiro e permitirá que antecipe divisões principais. Um segundo recurso para transmitir forte organização se torna disponível quando você transita entre partes do seu discurso. Transições podem agir como sinalizadores, indicando a chegada do próximo ponto principal.
Existem muitas formas de expressar transições, e a habilidade para lidar com elas de maneira elegante é um verdadeiro teste para um orador de alto impacto. Será ótimo se você puder mostrar engenhosidade nesse aspecto. Caso contrário, tente apenas ser claro. Use uma transição útil como: com esta breve história como base, podemos considerar o próximo passo. Ou: aqui está a segunda das minhas 3 alternativas. Transições causam problemas para muitos oradores, mas elas se tornam muito fáceis se você tiver em mente seu verdadeiro propósito. Falando nisso, chegamos ao final da sessão 9 e está na hora da transição para a sessão 10, onde aprenderemos a fórmula mágica de Dale Carnegie para discurso de alto impacto. Também veremos as ferramentas essenciais, organizar e pronunciar um discurso, falas curtas e principais